Oi, amados. Nós estudamos o Cavaleiro de Ouros, que nos ensinou a respeito do campo de batalha da vida, do campo de batalha material, onde a gente precisa do trabalho, onde a gente precisa do prazer, onde a gente precisa do descanso, onde a gente precisa da rotina. A gente vai construindo a nossa vida a partir desses movimentos. A gente não pode ficar completamente parado, porque senão nada acontece, mas também a gente não pode forçar crescimento aonde não depende apenas da nossa ação. Então nós entramos para dentro do castelo e ali nós vemos sentada a Rainha de Ouros. É sempre importante lembrar que, quando nós estamos falando da rainha ou do rei, nós não estamos falando necessariamente de homens ou mulheres. Nós estamos falando de funções de contenção, funções femininas, ou funções de expansão, funções masculinas. Aqui, a Rainha de Ouros representa a contenção, ela representa a função internalizada e madura do elemento terra. Nós vemos sentada em seu trono a Rainha de Ouros. Ela carrega consigo em seu peito uma moeda de ouro brilhante. Em seu trono ela carrega esculpido os gnomos, que são os elementais da terra. Vamos entender. De forma simples, direta e rápida, a Rainha de Ouros representa o reconhecimento e o cuidado com o nosso próprio corpo. Ela está dentro do próprio castelo e a rainha, ela tem como função o cuidado de dentro do castelo. Ou seja, a Rainha de Ouros, ela cuida da parte material do castelo. Ela cuida da parte material, que é o nosso próprio corpo. Então a Rainha de Ouros é aquela que representa o valor encarnado. Ela representa o cuidado daquilo que a gente reconhece como nosso a partir do nosso corpo e daquilo que a gente compreende como extensão do nosso lar. Então, quando você cuida do seu próprio corpo, quando você cuida do seu próprio alimento, seja você homem ou mulher, quando você cuida da sua vaidade, quando você cuida da sua casa, isso tudo é função da Rainha de Ouros. Então, um homem, por exemplo, ele pode cuidar, fazer a própria comida, cuidar da própria vestimenta, e isso tudo é função da rainha, função do nosso lado feminino diante da vida. Da mesma forma, uma mulher, ela pode construir posses, ela pode construir uma carreira, ela pode comprar coisas, ter coisas em seu nome, isso tudo é função do Rei de Ouros. Ela não precisa ser homem para ser rei, da mesma forma que um homem não precisa ser mulher para ser rainha, no sentido simbólico. Aqui a gente não está estudando literalidade. Então a Rainha de Ouros é aquela que representa a própria encarnação viva da fé. Enquanto a Rainha de Paus representa a própria presença, um momento onde a gente reconhece que nós temos o nosso próprio centro, o nosso próprio brilho, que a gente não precisa necessariamente estar vestido com nada rico para poder a gente sentir a nossa riqueza interior. A Rainha de Espadas vai representar que a gente tem ética interna, que a gente sabe lidar com a nossa própria mente, sem precisar ferir ninguém, sem precisar se provar para ninguém, representando aqui o desenvolvimento do silêncio. Ele é uma das grandes sabedorias. A Rainha de Ouros, então, representa a fé de forma explícita. E essa fé é expressa na forma como ela se cuida, na forma como ela se veste, como a encarnação viva do valor do sagrado. Então veja só, se estamos falando de desenvolvimento espiritual, o autocuidado, a autonutrição, você se sentir bem com o que você veste, com o que você tem, isso tudo também faz parte do nosso processo. A Rainha de Ouros aqui pode ser vista como o próprio castelo, o castelo inteiro e todos os adornos e toda a riqueza que pode existir nesse castelo. A Rainha de Paus é a presença dentro do castelo, a Rainha de Espadas é a forma como é administrado esse castelo, e a Rainha de Ouros
é a extensão da riqueza do castelo. Quando eu falo de beleza, quando eu falo de riqueza aqui, eu estou falando de conexão verdadeira com a própria natureza que a gente é. Então, uma pessoa que aceita como ela é por completo, sem ficar buscando se modificar, não que isso seja proibido, mas que ela se sinta bem com as mudanças que ela faz em si mesma, por exemplo, tudo isso é símbolo de conexão com a própria natureza. Cada pessoa tem uma estatura, cada pessoa tem um corpo, cada pessoa tem um cabelo, cada pessoa tem uma face. Isso tudo faz parte da encarnação do espírito na matéria a partir de nós. Isso tudo é função de cuidado da Rainha de Ouros, sejamos homens ou mulheres. No seu trono ela tem esculpido gnomos. Os gnomos são os elementais da terra. De forma simbólica, esses gnomos esculpidos vão representar que a rainha tem dentro de si a compreensão amadurecida do funcionamento da matéria. Então ela sabe que ela tem o próprio valor, ela sabe o que para ela é precioso, ela sabe o que para ela é princípio, ela sabe que ela deve circular mesmo sentindo toda a riqueza do mundo dentro de si, que viver isolada não traz sentido de existência. Os gnomos são os elementais que representam a própria terra. Então eles representam o trabalho, a rotina, a saúde, a beleza, o cuidado. E a rainha tem todos eles esculpidos em seu próprio trono. Ela os tem esculpidos dentro de si mesma, como parte de si. Para poder a gente entender ainda melhor a Rainha de Ouros, a gente analisa o culto junto a ela, a Imperatriz. A Imperatriz é aquela que representa toda a criatividade da Mãe Natureza. Então, enquanto a Imperatriz é um campo de flores, por exemplo, a Rainha de Ouros é aquela que cuida do campo de flores. Enquanto a Imperatriz ela representa a nossa capacidade de gestar coisas novas no mundo, a Rainha de Ouros é aquela que cuida do que foi gestado, da nossa criatividade, do nosso ritmo, do nosso próprio tempo. Sejam crianças que a gente coloca no mundo, sejam obras criativas. Tudo isso é papel da Rainha de Ouros cuidar, porque a Imperatriz gerou. Tudo isso de forma simbólica. Então a Imperatriz, como representante dos 4 elementos de forma natural, de forma selvagem, traz para a Rainha de Ouros a própria sabedoria da Terra. A Rainha de Ouros ela vai entender que ela faz parte da natureza, mas que ela não é nenhum animal, nenhuma árvore. Ou seja, ela tem as suas raízes como as árvores, de forma simbólica, mas aonde ela vai, ela carrega consigo as próprias raízes. Ela não precisa necessariamente estar num lugar fixo, como uma árvore, porque onde ela vai, justamente pela construção do próprio valor, encarnado em si mesma, no próprio corpo, o valor que ela tem é carregado consigo mesma. Ela entende que tem o seu próprio instinto como um animal, mas que não necessariamente vive ele de forma cega. Ela busca os prazeres, às vezes o instinto humano chama muito para a sanação dos prazeres, mas a Rainha de Ouros, como representante da maturidade do elemento terra, tem esses instintos de alguma forma contidos, de alguma forma respeitados, mas sem que eles estejam completamente livres. Ela entende que nem tudo cabe o tempo todo. Então, quando a Rainha de Ouros sai numa leitura, ela está nos convidando a observe como tem estado o seu autocuidado. Se você quer cuidar de outra pessoa, sem antes cuidar de si mesmo, você não estará exercendo a função da Rainha de Ouros. E se a gente quer realmente oferecer cuidados a partir de nós mesmos a outras pessoas, sem a gente cuidar da gente mesmo primeiro, não faz o menor sentido. Então a rainha ela cuida de si mesma para, se quando for necessário, ela possa fazer isso para outras pessoas
também. Aqui nós temos o elemento terra amadurecido, contido no nosso peito como uma moeda brilhante. E apenas a partir daí que a gente pode de fato oferecer cuidados ao mundo. Oferecer o que a gente tem e o que a gente é ao mundo. Então, se nós nos encontramos em dependências para que outros cuidem do que nós devemos cuidar, da nossa própria natureza, do nosso próprio corpo, é um sinal de que a rainha ainda não está operante. E quando a rainha de ouro sai numa leitura, ela está nos convidando a esse autocuidado, a esse alto valor encarnado, ou então ela pode representar que ao nosso redor pode existir uma pessoa que encarna tudo isso, do qual nos serve de espelho para aprendizado pessoal. Os arcanos da corte eles podem ser vistos como funções que acontecem enquanto a gente vivencia os arcanos numerados. Por exemplo, como seria a postura de uma rainha de ouros diante de um as de ouros? Se o pajem vai observar tudo isso com empolgação, como uma nova aventura, se o cavaleiro vai enxergar tudo isso como um campo de batalha onde ele vai se construir, se lapidar, a rainha enxergará tudo isso como função. Se ela reconhece o próprio valor, se ela já encontrou as próprias raízes, se ela já entendeu que ela leva consigo o que ela é, de forma intrínseca, o que for necessário que ela faça, a partir do as de ouros, por exemplo, que ela construa, ela vai construir de forma amadurecida. Às vezes a gente é maduro em alguns sentidos, nem sempre. Às vezes a gente está aprendendo algumas coisas na vida ainda, isso sempre acontecerá. Então a gente é pajem, a gente é cavaleiro, a gente é rainha, a gente é rei. Em diferentes momentos, em diferentes estágios, em diferentes níveis. Dito isso, nós olhamos para o lado e encontramos o Rei de Ouros.